Uma discussão quente aqui com a galera, grande abraço para você. O que é que tá pegando por aí? Olha, ontem nós trouxemos a informação aqui, Dicila, ajuda a gente nessa, que o Gustavo Furtado passou, depois o Neto reforçou a história, ele mandou aqui também um WhatsApp para atualizar junto e reforçar essa história do Gustavo, que o Rony estava treinando numa posição separada dos demais jogadores, depois saíram informações que era uma coisa de divisão de grupos e tal. Foi só de manhã. Ele não treinou de manhã junto com o resto dos jogadores e tal. Aí vieram informações que não foi bem assim, enfim, não sei se isso mudou do almoço para o treino da tarde, e também essa história que nós trouxemos aqui numa informação do Gustavo Furtado, que o Rony não quis ir para o Fluminense, que não aceitou essa história de moeda de troca, mas não é nem bem história de moeda de troca, é o salário que é menor, e o cara não quis segurar a onda, e que o Arias, que estaria insatisfeito no Fluminense, o Fluminense inclusive mandou uma nota aqui para o nosso Renato Nalhas, para o Cascão, dizendo aí, ligou, entrou em contato, que o Arias não sai, que o Arias está bem, que o Arias só sai para futebol internacional. Mas a informação que o Gustavo reforçou ainda hoje pela manhã é que realmente o Palmeiras conversou com o Arias, se acertou com o seu empresário de grana, não teria se acertado com o clube. Enfim, fica a nossa informação contra a contra-informação do clube. E agora, você que está aí na cara do gol, vai falar pra gente as suas impressões, porque entrar não entra, né, Dicilo? Tem que ser no telefone, conversa com A, com B, com C, e ver. Aí que entra o repórter com aquela agenda mandrake, que a galera atende e troca aquela ideia. Tudo bem, Fernandinho? Abraço para você, abraço a todos aí do estúdio, para todo mundo que acompanha os donos da bola. Vamos por partes. Primeiro falar você e o Dirceu aí, eu achei que a gente estava no MMA. Faltou pouco aí para a questão do Neymar, mas é legal, cada um com o seu ponto de vista. Mas vamos deixar essa história, senão daqui a pouco eu entro nesse embate aí. Vamos falar do Palmeiras. Realmente, Fernandinho, o Palmeiras não confirma a questão do Arias, não fala em contratação que está em andamento ou negociação possível. A gente sabe que tem muita fumaça, tem muita verdade, tem muita coisa que quando a gente acorda acaba se concretizando. Então, do Arias eu acho que o remédio vai ser o tempo. Do Rony foi realmente a questão salarial, né? Ele queria pelo menos manter o salário que ele recebe aqui no Palmeiras. Ele tem contrato com o Palmeiras até o final de 2026, então por enquanto o Rony, e aí entrou aquela questão do empresário dele, dizendo que ele teria treinado em separado em relação ao grupo, isso no treino de ontem. De hoje a gente não tem informação. Realmente no treino da manhã ele treinou fora dos principais jogadores, ele treinou realmente em separado. Mas no treino da tarde, inclusive com imagens, o Palmeiras divulgou o treino com o Rony participando das atividades. O que se espera agora, eu já falei do contrato até o final de 2026, o que se espera agora é que nessa reta final, um jogador tão importante nas conquistas de Libertadores do Palmeiras, claro que não fez uma boa temporada, se espera amenizar essa questão da saída dele. É claro que é um jogador negociável, mas não se quer um atrito por tudo que foi construído ao longo desse tempo que o Rony defendeu a camisa do Palmeiras. Há informação do futebol mexicano fazendo consulta pelo Rony, também do futebol da Arábia consultando, nada oficial ainda, consultando com relação ao Rony, e outros clubes do futebol brasileiro. Também a gente vai aguardar, tem essa questão da janela de transferência. Claro que o jogador gostaria já de ter o destino definido, mas isso não se consegue assim do dia para a noite. É muita negociação, são muitos detalhes envolvidos, a gente tem que aguardar. O goleiro Marcelo Lomba é um cara de grupo, é um cara que é tido aqui no Palmeiras como um cara agregador, não é aquele cara de fazer igrejinha, bastante experiente, 38 anos de idade. Ele renovou o contrato para mais uma temporada, até o final de 2025. Uma notícia que surgiu aqui, Fernandinho, foi com relação ao Jorginho, ítalo brasileiro, ele que já defendeu vários clubes na Europa, aliás, praticamente a carreira toda dele na Europa, ele que está no Arsenal, tem 33 anos de idade, ele foi oferecido ao Palmeiras, só que o Palmeiras não avançou nessa conversa com os empresários dele. Ele tem contrato até a metade do ano com o Arsenal, então já pode assinar um pré-contrato. O Palmeiras não avançou nessa questão por conta exatamente do Fulham, está aguardando a proposta que o Palmeiras fez pelo Andréas Pereira, que é a prioridade do clube alviverde, o Andréas Pereira. O Fulham, também da Inglaterra, não deu ainda uma sinalização
em cima do valor que o Palmeiras ofereceu de 20 milhões de euros. Então o Palmeiras tem esse plano A e aí, de repente, o Jorginho pode ser um plano B. Um jogador que não é de uma característica parecida com o do Andrés Pereira, mas também é um jogador de meio campo, né? Ele é um jogador que joga um pouco mais recuado, o Andrés Pereira um jogador que joga muito mais avançado. Uma outra informação que surgiu com relação ao Vitor Reis, 18 anos de idade, ele que recebeu ou teria recebido uma proposta gigante do Manchester City, o Palmeiras teria recebido, na verdade, 40 milhões de euros, né? A gente falou ontem aqui nos Donos da Bola. Hoje, a presidente Leila Pereira deu uma entrevista ao The Athletic, que é um braço do New York Times nos Estados Unidos, dizendo que a intenção dela não é se desfazer do Vitor Reis agora, imediatamente. Ela quer esperar o Mundial de Clubes no meio do ano. Só que é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias aí. São essas as informações iniciais do Palmeiras, que deu uma tropeçada na Copinha exatamente porque o time estava desfalcado. 5 jogadores vieram reforçar a equipe do Abel Ferreira. 5 jogadores da Copinha, mas o Palmeiras está classificado para a próxima fase da Copa São Paulo. 2 vitórias e 1 empate. Treinamento em 2 períodos, às 4 da tarde, mais um treinamento. Na semana que vem, estreia contra a Portuguesa no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, primeiro jogo dessa longa temporada que o Alviverde vai ter pela frente. Fernandinho.